Olá, graça e paz a todos. Mais um EBcast. E hoje falaremos sobre coisa boa, Felipe. Vamos falar de comida, vamos falar de ceia. Graça e paz, é isso aí, David. Só se for a ceia de Natal ou de Ano Novo. Aí sim podemos trazer à memória a fartura de uma boa mesa. Mas se for a ceia que vemos nos cultos de Santa Ceia, melhor esquecer. Aqui Felipe Lopes, junto com vocês mais uma vez. Realmente, Felipe, se for a ceia ritualística, é melhor esquecer a ideia de refeição. Seu irmão em Cristo, David Brito. E vamos tocar nos textos bíblicos sobre ceia, como era na época dos apóstolos, porque passou a ser algo tão simplório, e pobre atualmente. Antes de algum irmão ficar chateado com os adjetivos que o David falou, vamos conversar sobre esse tema, irmão. Calma, respira, ouça e depois tira suas conclusões. Exatamente. Aí, para começar, alguém pode questionar: não, irmão, que negócio é esse de ceia pobre, ceia do Senhor, né? Colocou o nome de Deus no meio, todo mundo respeita. Pode ser algo errado, mas todo mundo respeita. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Mas queremos logo mostrar para os irmãos aqui, de início mesmo aí do tema, porque eu digo que é algo muito mais pobre. Como era aquela ceia lá no primeiro século, realmente lá entre os irmãos, né, após Jesus ter ascendido ao céu, fica ali os apóstolos, e aí diz que eles tinham muita coisa em comum, né? E uma dessas coisas era justamente o partir do pão. E aí todo mundo, quando fala isso no texto bíblico, volta à mente aquela imagem de Jesus com uma mesa pobre ali. Aí tem um pão, um cálice de vinho. Aí Jesus divide aquele único pão para todo mundo. Irmãos, quando nós falamos ceia, eu sei que na tua cabeça, né, fica até aquela imagem realmente, né, dos pedacinhos de pão muito pequeno, ou então de um tipo de bolachinha que às vezes vendem, né, próprio para o famoso culto de Santa Ceia. E o dedalzinho de vinho ali, né, menor às vezes do que um copo de café de banco. E se tem uma coisa que a ceia do primeiro século era algo muito mais farto do que isso. Não tinha nada a ver com isso que nós vemos hoje nos cultos de Santa Ceia, porque era literalmente uma ceia. Quando o irmão Felipe falou, né, que se for realmente trazer à memória a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, não há quem, por exemplo, quando falha a frase ceia de Natal, não imagine uma mesa farta, onde você sabe que vai comer e vai poder realmente sentir-se saciado. Ou uma ceia de Ano Novo, né, como algumas famílias fazem. Quando nós falamos ceia do Senhor, ninguém traz à memória a ideia de saciar-se, né, de comer junto. Por quê? Porque infelizmente se tornou apenas um ritual. Mas nós vamos mostrar para você aí que não era dessa forma. É isso aí, David. Ceia, para aí o delírio de muita gente, nada mais é do que uma refeição. Assim como o café da manhã, assim como o almoço, assim como o jantar. A ceia, essa palavra no original quer dizer, até se você pega um dicionário aí, pesquisa no Google a palavra ceia, você vai ver que é a última refeição noturna, a última refeição do dia, ou seja, é aquilo que você come, é como jantar. Se você não comer nada depois do jantar, durante o dia de hoje, aquele seu jantar vai ser uma ceia, ou seja, traz essa ideia de refeição, de estar saciado, como você falou, né? De fartura, principalmente quando estão muitas pessoas reunidas, né? Quando estão muitas pessoas reunidas, você não pensa em pouca comida, você pensa em muita. Até tem a ideia que tínhamos muito lá na minha antiga congregação, do ajuntar de panelas, assim que o pastor chamava. A gente ia para o sítio da igreja e cada um trazia a sua refeição, trazia um arroz, né? Comprava-se carne para assar, os jovens mais se juntavam com outro, compravam uma linguiça ali mais barata, uma calabresa, uma toscana e tal, pratos típicos, cara, era uma coisa linda. E ali jamais se chamava de ceia, né? A ceia era só aquele momento onde tinha todo aquele ar místico, sendo que biblicamente aquele jantar, aquela refeição, o ajuntar de panelas, era assim que era visto, né? Esse sim cumpria os requisitos da ceia bíblica, de todo mundo comer junto,
né, e não ter ninguém passando fome. Tinha um pastor que passou por aqui e que ele gostava de promover sempre no Natal, Dia das Mães e essas datas comemorativas, né? Uma refeição legal ali, quem podia doar, doava um frango. Se não podia doar um frango, era pesado, doar uma coisa menor, mas que doasse. Mas no dia todo mundo comia bem, ele gostava de promover isso. E aí o irmão Felipe citou esse exemplo, muito bom inclusive, e quando alguém se escandaliza por eu dizer, irmão, não era assim a ceia do primeiro século, né? A ceia ali dos apóstolos, era uma refeição, era para encher barriga, não era para promover aquela coisa de nossa, né? Aquela coisa meio que mórbida, né? Bem simples, né? Quase ali parando aquele culto só na manha, né? Bendito seja o Cordeiro. Irmão, não era realmente dessa forma. Quando se fala ali de partir o pão no Novo Testamento, era literalmente isso. Não necessariamente só pão, né? Existiam outras coisas. Era comer junto. Alguns irmãos dizer, não, irmão, mas aí, né, não era a ceia do Senhor. Irmão, era dessa forma, né? Para comer, se fartar junto. Eu acredito que todo mundo que nos ouve aqui teve na sua igreja, nem que seja uma vez no ano, alguma confraternização, nem que seja aquela de Natal, de virada de ano, nem que seja o aniversário do pastor. Mas que quando sentou junto e comeu junto, você não percebe como é gostoso esse ambiente, esse momento de bater aquele papo e todo mundo se fartando e comendo junto? Irmão, isso aí era o ambiente festivo do que era o partir de pão ali do Novo Testamento, que você vê sempre essa expressão no Novo Testamento. Essa coisa gostosa, né, de comer, bater aquele papo descontraído junto, e você não conhecia que o irmão tinha uma curiosidade sobre a vida dele, ele acaba contando, né? Porque parece que quando você come junto com um colega, com um amigo, parece que se abrem, né, ali as confidências, você fica muito mais amigo daquele que é irmão na fé. Esse é o poder do que uma boa refeição pode fazer, né? Promover comunhão. Inclusive, isso que era um dos propósitos desse comer junto da igreja primitiva. Exatamente, essa expressão comunhão, na comunhão e no partir do pão, tinha esse sentido de refeição, né? Tinha tudo em comum. E era esse momento de confraternização e de tirar um tempo para a edificação da igreja, né? Edificação também é um assunto é uma palavra bem tirada do seu contexto, que tem muito a ver com crescimento, né, espiritual, intelectual de cada crente, né, para as pessoas se reunir para se tornar mais conscientes do sacrifício de Cristo e de quem é a pessoa de Cristo, né? A gente pode até falar sobre a função da ceia no período apostólico, né? Tinha essa função de agregar as pessoas. Também pode ser uma novidade para muitas pessoas, mas a ceia era feita nas casas, né? Como a gente já falou em outros episódios, não havia um templo central, né, da igreja fulano de tal, ali grande para todo mundo se reunir, e não, era feito nas casas, né? Tem até um autor que disse que a mesa deveria ser o símbolo do cristianismo, né? De todo mundo reunido num local, e não o púlpito. Infelizmente é o púlpito, é o terço, é até a Bíblia, né? Que a gente já falou, se a Bíblia for só um amuleto que você carrega e não abre, não lê, não estuda, ela não tem diferença nenhuma do crucifixo católico, que às vezes a gente critica tanto, né? Então a mesa que tem esse símbolo de agregar, de pessoas sentadas e conversando e todos no mesmo local, né? Não é um degrau, não há uma plataforma ali, ó, vai subindo, a mesa não é inclinada, a mesa é reta para que cada pessoa possa sentar e todos comerem e todos se alimentarem, né? Falando lá da orientação de Paulo, era exatamente isso. Às vezes um texto muito mal interpretado aí pela maioria dos cristãos, né? Sempre trazendo um ar de sacralidade, sendo que Paulo está, na verdade, corrigindo duramente os irmãos ali em Corinto, né? Ele chega, fala que tem muitos assuntos que eles devem ser louvados, eles estão indo muito bem, mas ele fala nisso, que vou te contar, não vos louvo, nessa acepção que vocês estão fazendo. E aí começa ali o capítulo 11 da ceia, né? A gente até reclamou que às vezes essa divisão atrapalha, né? Que é ali na metade, basicamente, do capítulo 11. O que Paulo vai fazer, por exemplo, na orientação aos irmãos em Coríntios, né? O famoso texto do capítulo 11 lá de Coríntios, versículo 23, na noite que
o Senhor foi traído. Aí o pessoal começa a recitar aquilo ali, né, mornamente, durante os famosos cultos de Santa Ceia. Irmão, o que Paulo está ensinando é para que os irmãos pudessem conduzir esse momento juntos, de modo que todos pudessem alimentar-se, mesmo aquele que trouxe pouco, juntamente com o que trouxe muito. Porque o que estava acontecendo? Quem levava muito, eles acabaram tendo um entendimento errado do que era para realizar nesse partir o pão juntos. Quem levava muito acreditava que deveria consumir aquilo que levava e comia muito, bebiam muito. Quem levava praticamente nada mesmo, ia na esperança de alimentar-se de algum momento, né? Na esperança de fazer uma refeição decente naquele dia que passou e não conseguiu trabalhar, ganhar um denário. E na verdade ele acabava não comendo nada, porque os que levavam muito não davam nada. Sendo que Paulo vai passar para eles uma repreensão aos irmãos para mostrar que não, irmão, não era assim. Olha, na noite que o Senhor Jesus, né, foi traído, ele pegou o pão, ele partiu, e aí o texto vai dar essa ideia, né, ali, de que o Senhor dividiu por igual aquilo, né? E aí, olha, comam, bebam, alimentem-se, fazer isso aqui, ó, tem comunhão, isso é o meu corpo, né? É o que Jesus vai passando ali para eles. Essa comunhão que vocês promovem, ao estar junto, comendo do mesmo, na mesma proporção, isso é o meu corpo, né? E assim vai. E Paulo vai mostrando para eles a importância de manter essa comunhão. O que os coríntios estavam promovendo ali era a comilança de uns, porque tinham como comer muito, e infelizmente a falta de misericórdia para com o pouco que não tinha como comer nada, né? E isso não estava realmente demonstrando o caráter do que era a comunhão entre eles. Tem os versículos, várias passagens ali que indicam refeição, né? A pessoa está embriagada, né? Ou fartada, né? Como o pessoal chama, empanzinada, que chama afrontado. Não sei se aqui também, também alguns falam. Eles têm essas gírias para dizer que a pessoa comeu demais, né? Como tu falaste, muitas pessoas naquela época, né, um período muito pobre, tinham na ceia do Senhor o único momento, às vezes, de refeição, talvez do dia e quiçá da semana, né? Às vezes tem até escolas, né, quando a pessoa é muito pobre, tem uma família muito, tu conhece bem esse contexto, né? Às vezes a escola é a única refeição que a criança tem, né? Então era basicamente dessa forma. Então, muitos pobres iam para terem, ou às vezes, o seu alimento diário. E aí, às vezes, chegava lá e se formava aquela panelinha, né? De cada um, quem trouxe o seu alimento, consome sozinho, leva muito, come muito, e os pobres ficam só, né, olhando a ver navios, né? Tem essa ideia também de ajuntamento. O próprio Tiago utiliza essa terminologia, né, de ajuntamento. Você ajunta e não separa. Uma das características muito diferentes, além do tom mórbido, né, tinha a questão da alegria, uma marca da ceia nos primeiros séculos, né, a alegria. O vinho tem esse sentido de alegria, né, de beber e se alegrar. Então todo mundo comemorando, estando unido, né, e evoluindo. Agora parece que se tornou algo meio que uma cerimônia fúnebre. É quase como se tivesse uma pessoa, um caixão ali no centro da denominação, do prédio. As pessoas ali, todo mundo chorando por um ente querido. E também tem a ideia da separação, né, essa palavra santa que não existe na Bíblia também. Nós não vemos a própria Bíblia se referindo à ceia como santa, né? É mais uma sacralidade que foi ganhando conforme o tempo. E isso acabou, como o batismo, né, que a gente falou no último episódio, criando toda uma ritualística, um misticismo sobre quem deveria ser batizado, né, todo um ritual, meio que uma idolatria à água, e acabou-se também criando uma idolatria em torno dos elementos, né? E aí você tem que estar puro e santo para poder participar da ceia do Senhor, senão, se você comer e beber, né, você pode estar comendo e bebendo indignamente, né? Eu pergunto quem é que consegue estar sem pecado, né? Uma coisa que tu falaste, né, Felipe, esse tom fúnebre que nós encontramos, inclusive aqui na minha região, era comum
acredito que ainda é assim, dessa forma, de o culto é um culto ali, começou com toda a liturgia comumente, né? Foi até chegou o sermão, como se tivesse chegado ao final daquele culto. Aí faz a oração para agora passar para a parte da ceia, né? Assim que é falado. E quando passa para essa parte da ceia, o tom do ambiente muda totalmente para esse tom mais de penumbra, né? Mais de algo assim mais realmente ritualístico, de modo que fica-se muito em tom cinza realmente. As pessoas acreditam que isso é algo herdado daquilo que é o passo a passo bíblico, e não é. Na verdade, é um tom que ele é herdado da Idade Média, com o modo como a percepção do ritual ela foi acabando por ser criada. Eu vi um autor, esqueci o nome dele, mas ele acaba falando uma coisa. Ele estuda as artes na Idade Média e como isso foi evoluindo. Ele percebe, por exemplo, que as artes cristãs, né, aqueles vitrais, as pinturas, né, de Jesus, dos apóstolos, dos episódios bíblicos, sejam coisas que remetiam à alegria antes, tons festivos, todo mundo junto, pessoas assim rodeadas. E do século IV em diante já é diferente, já é um tom mais triste, o semblante do Cristo pintado é decaído, né? E isso passa para dentro também do que seria depois se tornou a ritualística aí da chamada ceia, né? Posteriormente a Eucaristia. Exatamente, né? Acaba se tornando um sacramento. Tem discussões também a respeito do qual terminologia a gente pode usar, né? Os católicos adoptam sacramento, né, principalmente ceia, batismo e crisma, e são 7, né? E alguns protestantes, se eu não me engano, luteranos, vão também adotar a terminologia sacramentos. Outros preferem ordenanças, né? Que principalmente a igreja pentecostal brasileira e a maioria, né, das pentecostais aqui no Brasil mesmo é o termo que pegou, né? E alguns vão defender sinal, o sinal ali do batismo e o sinal da ceia. Aí fica o questionamento, principalmente de pessoas que saem de denominações, né? Existem certos sacramentos, principalmente do batismo. Batismo e ceia, mas o batismo é feito uma única vez, né? Normalmente é assim que está escrito. Então não há essa preocupação, a maioria já foi batizado. Agora a questão da ceia, como é que eu vou praticar essa ceia, sendo que a pessoa viu alguns erros na denominação, talvez tenha dado problemas ali, né, de desvio de conduta de pastores, às vezes pastores que... os problemas que a gente já conhece, né, desvios morais, doutrinários, desvios financeiros também. E aí ela fica com aquele questionamento na cabeça. E agora? Como é que eu vou ceiar? Eu preciso ceiar todos os meses. Também não há nenhuma passagem bíblica que ordene uma periodicidade da ceia, né? Se convencionou que é mensal, alguns anual, mas biblicamente nós não vemos. E a pessoa fica preocupada. E agora, eu devo realizar essa ceia? Como é que fica essa situação? Aí é pra ver, né, Felipe, como fica esse estereótipo ritualístico em cima desse momento. Que a pessoa acredita que ela precisa participar a qualquer custo, porque se ela não participar, mas está tudo errado, como tu mesmo falaste, está tudo errado mesmo. Não, mas tem que realizar, porque se não realizar, o pessoal vai começar a ficar fraco espiritualmente, e tem que tomar essa vitamina aí, né? Mensal, e algumas trimestral, enfim. Irmão, toda a ideia de achar que algo físico, como é o caso ali do pedaço de pão, do dedal de vinho, vai te incrementar espiritualmente de alguma forma, é extra-bíblico, é crença que não tem base de fato nas escrituras. Não, irmão, mas aí o corpo de Cristo, o sangue... Irmão, se tu é crente ou tu é católico? Eu faço a pergunta, porque esse tipo de crença, mesmo que seja um pouco, ela não é nem sequer do credo oficial evangélico. Eu sei que tem pastores que acabam pregando transubstanciação, mesmo bem intencionados. Vamos orar agora, porque o Senhor vai passar do uso material para o uso espiritual. Aí ergue aqui, né? Aqui há o pão e o vinho, um em cada mão, e ora, irmão, isso é transubstanciação, isso ainda é a doutrina católica, né? Do sacramento católico chamado Eucaristia.
Pessoal que é católico agora que tá me ouvindo, né? Eu sei muito bem como é a crença católica sobre a Eucaristia. Eu tenho parentes católicos, praticantes. Como a pessoa ela é apegada a esta crença como essencial, quase como se fosse o coração da fé que ela professa. Não, mas sem Jesus eucarístico não tem como, não existe cristianismo, não existe nada. Gente, independente se é católico, ouvindo, né, reformado, né, presbiteriano vai também ter mais uma afinidade com esses termos católicos. Não é uma coisa que a gente tem que fazer no sentido de alimentar a alma, né? Vamos retornar ao princípio aí, lá da igreja primitiva. Era algo que era feito não com esse poder místico, mas sim porque ele fazia exatamente aquilo que inclusive é feito ainda nas denominações. Era um momento de promover comunhão, comendo junto. Essa sua preocupação, ela é infundada, ela é arbitrária, né? Ela é sem sentido de ser. Ai, se eu não tomar ceia, eu vou começar a ficar fraco, meu Deus. Gente, calma, não te desespera, porque é um medo infundado, né? Nem bíblico é essa ideia de achar que o pão e o vinho orado sobre vai alimentar a tua alma. Irmão, se não for Cristo alimentando a tua alma, o próprio Cristo, a palavra em si, não tem como tu ser alimentado por esses alimentos, entre aspas, espirituais, né? Pretensamente espirituais. Durante a pandemia a gente observou muito isso, né? Cristãos caindo pelas ruas de fraqueza, porque estavam impedidos de realizar ali o sacramento, né? A ordenança da ceia do Senhor, né? Porque ele acredita de fato que ele é alimentado ali. Falou em transubstanciação. O irmão David, ele não está falando de mistério não, tá? Ele não foi renovado. Ele está citando apenas uma doutrina católica. Transubstanciação, até uma dica para os irmãos aí, às vezes se assusta com palavras grandes, né? Que é isso, meu Deus do céu, deve ser uma coisa muito difícil. Pega a palavra e vai cortando ela aos poucos, né? Transubstanciação, pega o primeiro trans, né, de mudar, e substanciação, né, de substância, ou seja, a doutrina católica que crê que no momento da Eucaristia, da ceia, vamos usar vários termos aqui, né, há uma mudança de substância, né, aqueles elementos, principalmente a hóstia e o vinho, né, eles mudam a sua substância, eles passam a ser literalmente o corpo de Cristo. Caso você não saiba, isso é uma doutrina católica. Os protestantes não abraçam exatamente isso, né? Alguns vão crer numa consubstanciação, que ele, de alguma maneira o corpo de Cristo está contido nos elementos, mas se você é pentecostal, meu irmão, e o seu pastor está pregando isso, se ele ora ali, ó, naquele momento, no momento que ele ora, você crê que ele faz o mundo espiritual rodar ali e se transformar literalmente no corpo de Cristo, peça para o seu pastor ler a doutrina da Assembleia de Deus, porque pela Assembleia de Deus isso não acontece, né? Pentecostais principalmente. Nós cremos no memorial, ou seja, os elementos em si eles não mudam, não transformam, eles são apenas pão e vinho, né? Normalmente suco de uva. Então não há nenhum momento de misticismo e não. Você tem que entender, você está participando de um memorial, os elementos continuam sendo elementos. Se há esse tipo de transformação que eles falam, né, a partir desse momento vão se transformar. Opa, você está participando de um ritual católico sem perceber. Até alguns presbiterianos, igrejas mais reformadas, tu falou aí muito do passar do uso natural, né? Lembra muito a Confissão de Westminster, ela passa muito perto da transubstanciação. Mas nós, em maioria, evangélicos, cremos no memorial. Então, tome cuidado aí do que você está participando, irmão, porque caso contrário, você pode estar até fazendo um certo canibalismo ali, né? De estar comendo o corpo de alguém. Falando nisso aí que o Felipe citou do canibalismo, nós vamos ter de novo, né, como foi no último tema lá do batismo, os famigerados pais da igreja metendo o seu dedo nas doutrinas e aí acaba misturando tudo. Irineu, ele vai ter essa ideia, né? O Irineu, um dos pais da igreja. Lembra, irmãos? De repente lá quem ouviu o podcast sobre, nós citamos os pais da igreja. Os pais da igreja são aquelas pessoas que vieram após os apóstolos. Os apóstolos ficaram, né, foram chegando a uma certa idade, e claro, ninguém morreu por idade a não ser João, mas eles foram
foram morrendo e precisava-se de pessoas que fossem cuidando da igreja. Só que vem pessoas, se destacam, né, pessoas realmente um pouco mais, vamos dizer assim, sábias, e passam, né, a, vamos dizer assim, estar guiando os irmãos e tudo ali. De modo que essas pessoas, elas infelizmente cometem algumas gafes, vamos chamar assim, trazendo impressões da religiosidade local onde elas conviveram antes de converterem-se para dentro do cristianismo. E citando de novo aí o Ireneu, né, ainda ali no início do século II, ele viveu, beirando o século III, ele vai usar, por exemplo, a palavra para a chamada ceia, né, a comer junto, a palavra oferenda. Ele achava que não, se isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é o sangue de Cristo, eu estou fazendo uma oferenda. Olha só a cabeça do cara, uma oferenda. Enfim, do século II aí, né, com coisas como essa do Ireneu, entrando a Idade Média em diante, nós vamos ver muita loucura ainda acontecendo. Lá no século IV, nós vamos ter traços aí, né, descrevendo como era o ritual, em que as pessoas tinham até medo de chegar perto dos elementos, né, da Eucaristia, da ceia. Nossa, não pode, é sagrado, 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 não pode. E o que aconteceu com isso? O povão mesmo, né, católico, por exemplo, não participava de nada, a não ser o clero. Somente entre o clero é que havia, né, aquele comer o elemento, né, pão, e tomava o vinho. E o povo só assistia. Ele só assistia a ritualística toda, né, ali, porque era sagrado, sagrado, nossa, nem pensa, né? Não podia tocar naquilo. Então é bem preocupante, porque esses traços, por mais que foram questionados posteriormente por reformadores, eles ainda transpassaram para dentro do chamado meio protestante, né? Seja ele reformado, seja ele mais atualmente agora pentecostal, enfim, ainda se apresentam no meio do meio evangélico, ainda se apresentam muito claramente. Aquela mesinha, né? A Assembleia de Deus tem a tal da mesinha. Tirou o púlpito, é a bendita mesinha, né? Onde coloca a ceia, onde coloca o cálice e o pão. Nossa, aquela mesinha ali tem quase que um caráter de altar, né? Esvaziando o sentido do ser altar a pessoa, a vida, para jogar na bendita mesinha. Só porque ela põe sobre ela o pão e o vinho ali no Santa Ceia. Irmãos, cuidado. Tá flertando com elementos que não tem nada de bíblicos, certo? Se de repente você vê esse tipo de coisa aí em alta estima onde você congrega, olha, cuidado. Quer ver um exemplo bem claro de como essa sacralidade ainda está nos alcançando, né? Quase 2000 anos depois aí dos pais da igreja, e também como muito do que fazemos se aproxima muito mais do catolicismo relacionado à ceia do que ali do protestantismo, ou melhor, dos tempos bíblicos, né? Na minha denominação tinha-se o costume de enterrar os elementos, uma vez que estavam consagrados, passavam a ser algo místico, né? E corpo de Cristo e sangue, então não podia se comer, né? Não podia se beber, não podia se jogar no lixo, né? Porque, poxa, vai jogar o corpo de Cristo no lixo. Meu Deus, olha só que blasfêmia. E então se enterrava ali, o irmão Teles até brinca, né? Enterrava-se os restos mortais ali de Jesus. A parte do pão que não se orava podia comer à vontade, né? De vez em quando os adolescentes ali, os jovens, iam lá para fora da igreja, né? Normalmente se tinha um jejum antes, né? Também se prega muito, ou você tem que tomar a ceia quando é na parte da manhã em jejum, né? Quando é à noite, dificilmente a pessoa aguenta, né? Mas de manhã tem essa ideia. Aí esse pedaço de pão poderia se comer. Agora, aquilo que foi orado e consagrado e transformado, não se pode comer, senão morre. Eu mesmo já participei desse ritual aí de enterrar ali os elementos, cara, aí complicado. Pra ver, né, Felipe, como vai se acrescentando, né, e olha que nós estamos falando de 2000 anos de história da igreja, não tem como dizer que não foi acrescentado, vai se acrescentando pequenas atitudes, pequenas crenças, quando você pensa que não, né, aquilo que era para ser algo promotor de comunhão, sem peso ritualístico, como era o caso da refeição da ceia, do partir do pão, lá do século I,
vai virando algo totalmente amorfo, né? E sem realmente uma definição bíblica, né? Do ato em si, né? Do que é essa ceia, né? Que é promovida aí. É muito até triste, né? Porque nós percebemos que se torna algo que era para promover comunhão e se torna, na verdade, algo que promove a exclusão, né, de pessoas. Não é casado, né? No papel não pode cear, enfim, se torna algo bem triste nesse sentido. Tem a relação da ceia e do batismo também, que não sei de onde, até falou no último episódio, não sei onde acharam essa ideia de que você precisa se batizar para tomar a ceia do Senhor. Ali o visitante não pode tomar porque é algo sagrado, tem que estar ali. Interessante que o dízimo, que a gente já falou, também pode se pagar, né? Visitante, a pessoa pode passar na frente da igreja. Agora com o Pix, acho que vão colocar ali uma grande placa com o código QR da conta da denominação para todo mundo que passar ali de repente, sentir de Deus no coração, ofertar. Mas tem essa ideia toda através da ceia, né? Que aqueles elementos e aquele ritual é só para certas pessoas, né? E se exclui, por exemplo, várias pessoas nesse contrato aí. Realmente isso aí. E citando o episódio do dízimo, né? Do dízimo, inclusive, só rememorando lá quem assistiu o episódio, quem não assistiu, pode ir lá dar uma conferida. Aí um dos nossos últimos episódios, o penúltimo, se eu não me engano, você vai ver como não era entregue, né? Exatamente, tá aqui, sacerdote, porção de dinheiro aqui da produção. Não, a pessoa levava, né, aquele dízimo até um ponto onde ela podia oferecer para que, no caso ali, os levitas comessem. E principalmente, duas partes aí desses dízimos, porque não era só um tipo, a pessoa literalmente comia. Aquele, né, que entregava, vamos dizer, pagava, ela consumia, ela comia, porque a ideia era se alegrar pela bênção de fartura que o Senhor deu ali, né, na sua produção, né, nas suas plantações e tudo. Desde esse princípio, desde esse momento aí em diante, nós vamos já encontrar no período de Jesus as pessoas reunindo-se para promoverem refeição ao final do dia, depois de toda a labuta, depois de realmente a pessoa ter passado por todo ali o dia, sentar e comer junto era uma ótima forma, né, de compartilhar as últimas horas do dia e promover assim comunhão. Nós vamos ter aí os famosos cenáculos, né, locais próprios para se ceiar, ou seja, para jantar, né, para comer junto em Israel. Eu não tenho dados históricos, mas deduzo eu que os cenáculos, né, essa arquitetura nesse formato de salão para abrigar muitas pessoas para comerem juntas, elas acabam nascendo da necessidade de sempre alugar, né, inclusive conseguir fazer alguma negociação para usar esse ambiente para comer junto, já que Israel tinha, né, esse costume de vir de outro local trazendo dízimos da produção e comer no local onde estava, né, ali o nome do Senhor, agora Jerusalém, né, no caso. Exatamente, esse cenáculo aí, né, eu achava sempre que tinha a ver com um templo, né? Não sei o porquê, talvez naquela passagem que Jesus é levado no pináculo do templo, talvez tenha ficado ali, deve ser a mesma coisa. Mas vem disso aí, né? Trazendo para o nosso dia, seria uma sala de jantar, né? Vem uma palavra do latim, cenáculo, essa primeira palavra, né? Cena ou cena, como o pessoal gosta de dizer, significa ceia. Ou seja, cenáculo é o local da ceia. É num cenáculo que foi feita a Páscoa, na qual Jesus se ofereceu ali, né, que pegou os elementos e depois veio a se oferecer no madeiro, e também onde foi derramado pela primeira vez o Espírito Santo, né, num cenáculo, numa casa. Então muitos tinham uma escada separada, né, tinha a casa e ali do lado tinha uma escadinha onde a pessoa subia e tinha o cenáculo onde eles tinham suas refeições, normalmente a Páscoa, né? E era ali que eles tinham as suas comunhões, a sua comunhão e as suas refeições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Chegando aí praticamente já na nossa reta final de episódio, alguns irmãos podem perguntar: poxa, irmão, e aí, como é que faz?
né? Como no último episódio. De novo você confundiu minha cabeça, eu participo ou não participo da ceia? Irmão, assim como do batismo, eu também digo, você tá congregando no local, aí vai ter aquela ceia ritualística, né? Pão e vinho. Não tem problema nenhum participar. Mas não participe com a ideia de achar que é o bebê, né? Como diz as palavras de alguns pastores ao fazer quase que, né, o ritual da transubstanciação, como eu citei, acha que aquilo vai de alguma forma te curar, né, vai limpar a tua alma vai ser alimentada, irmão. Que se não for as escritoras, Cristo ali te clareando através do seu espírito, não vai isso te alimentar, né? Não crê nessa ritualística. Comer juntos deveria promover comunhão. Mas aqui entra eu agora comentando. Aquele momento que tu convida o irmão para ir pra casa, naquele almoço de domingo, naquele frango assado de forno bacana, né? Aquele refrigerante spocabucha ali em cima da mesa. E vocês batem aquele papo gostoso. Aquilo ali é muito mais parecido com a ceia, o partir o pão lá do primeiro século, da igreja primitiva, do que aquele ritual com o dedal de vinho, com o pãozinho, né, na mão, que é feito na igreja, ao som geralmente de uma canção, né, temática da harpa cristã ou de outro inário. Por quê? Porque naquele momento ali toda a atenção está centrada para aquele ritual, como se tivesse algum poder. Não está promovendo entre tu e o teu irmão algum tipo de comunhão, no sentido de você papear, né, conversar ali e saber dele, ele de ti, né, compartilhar as dores, as vitórias. Não está sendo promovido comunhão. Logo, infelizmente, não se parece em nada com aquilo que era feito no primeiro século, né? Ou seja, se aquele irmão que está do teu lado, com o dedal de vinho na mão e o pão na outra para fazer o momento, se você não sabe, por exemplo, que naquele dia ele não teve um grão de arroz no seu prato, que tipo de comunhão é entre vocês, que você nem sabe disso? Só porque ele está ali trocando o cálice com você acha que é comunhão. Então, pense nisso, né? Não estou dizendo que você, eu não vou mais participar disso. Participe, sem que você tenha esse peso, né, ritualístico na cabeça e tudo. Mas saiba muito bem que é fácil promover aquilo que era feito no primeiro século, né? Nossa principal refeição agora é, por exemplo, não mais a janta, mas o almoço. E eu sei muito bem que nós promovemos sem querer, né, sem com a intenção de ritual, aquilo que era promovido no primeiro século, que é o quê? Bora sair todo mundo junto, irmãos? Faz um retiro, né? Compra um negócio, cada um. Quem não pode dar nada, dá pelo menos uma cebola. Todo mundo come igual, todo mundo conversa, todo mundo, né, troca uma ideia e às vezes levanta um assunto até teológico, né, gostoso, debate e fala: irmão, vocês já estão promovendo aquilo que era feito no primeiro século. Simples assim, dessa forma aí. O ritual ele não vai te levar para o inferno, né? Nem te levar para o céu, como a gente falou. Desde que seja cumprido esse sentido mais bíblico e mais espiritual e mais apostólico, né, de comunhão, não vejo problema nenhum, porque às vezes as pessoas elas têm ali, participam do ritual e não há comunhão nenhum, cada um vai para sua casa, ou às vezes, né, volta, bora ali na pizzaria e tal, e às vezes na pizzaria que acontece aquela comunhão que deveria acontecer dentro do templo, né? Falando um pouquinho mais da parte histórica, né, essa discussão da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, ou da Santa Comunhão, como alguns protestantes falam, né, ela vai bater muito naquele nosso assunto logo no começo, né, no EBcast 3, que é o clero, né? Ele vai ser muito exaltado nesse ritual, porque só o clero, só o pastor ordenado, o padre, o pároco que pode fazer essa transubstanciação, né? É a partir do momento que alguém consagrado pela denominação, pela instituição, faz aquela oração que aí sim transforma aquilo em ceia. Quando acontece a reforma protestante, essa ideia continua, né? O Lutero gosta do termo ministro, né? Aquele que ministra os sacramentos, a ceia, o batismo e várias outras coisas, né? E vai ter, como a gente falou, a ceia era para unir, né? Só que dentro da reforma ela vai ser o fator que divide. É muito engraçado, né? Tem até um episódio que junta ali alguns protestantes, né? Lutero, Zwinglio, se não me engano, Butzer, Melanchthon, salvo engano. E eles vão começar a debater vários assuntos a respeito da fé, para se ter uma fé mais unida, né?
Antes a igreja está muito ligada ao Estado, né? Então vamos fazer aliança e tentar criar uma confissão protestante ali para estar todo mundo unido. Caso tenha guerra com os católicos, a gente se une ali, né? E não vamos ser destruídos. E aí foram concordando, eu concordo nisso, a Bíblia realmente, tá, e certa coisa, também concordo. Aí quando bateu na ceia, aquela mesa que era para ser de união acabou sendo de desunião e de, né, questão de memorial, consubstanciação, transubstanciação, e acabaram meio que se excomungando ali e foi cada um para o seu lado. Então é interessante como isso acaba sendo uma hora de separação ali do movimento protestante. O momento que era para promover comunhão acabou se tornando um momento de promover exclusão, né? E isso, infelizmente, até no meio denominacional com as suas formas, né? Não pode, se for assim, não pode. Se não tiver casado no papel, não pode. Se não tiver batizado na água, não pode. Irmão, cuidado, como eu falei, estranha qualquer coisa que é extra bíblica, né? E tá querendo passar do que está escrito. Eu sei que algum irmão pode agora, nesse exato momento, já também se perguntou no meio do episódio pra cá, irmão, mas aí de ir lá no texto bíblico que é pra memória, né? Fazer isso em memória de mim. Claro, olha pra quem Cristo está falando aquilo. Os apóstolos estavam com ele. Assim, olha, a última coisa que eu tô fazendo com vocês aqui, antes de nós partirmos, iam pro jardim, e logo em seguida Jesus já sabia que iria começar o seu calvário, né? Literalmente. Toda vez que vocês comerem, assim, ó, como nós estamos agora juntos, lembrem de mim. Toda vez que eu acredito que os discípulos comiam, né, junto, era o que voltava à memória deles, né, o que rememorava. Poxa, isso aqui foi a última coisa que Jesus fez conosco, né, que era o comer junto. Pegou um pão, todo mundo comeu junto, bebeu, né, se alegrou. Nós vemos ali no Evangelho de João que a conversa durou muito, né? Jesus lavou o pé, ensinou e falou aquilo. Em outros evangelhos parece que é bem curtinho, né? Dividiram um pão, tomaram um negócio e saíram. Não, na verdade durou muito aquilo ali. Foi uma refeição, né? Foi um tempo ali para trocar ali a conversa e Jesus passar os últimos ensinamentos. E eu sei que alguém pergunta, irmão, mas aí foi trazer a memória por discípulo e nós, até nós. Se você realmente, né, te fizesse como era para fazer esse momento de ceia, a gente deveria ter na consciência que ao estar junto, rindo junto, era saber que por causa de Cristo e do que Ele fez, era que nós agora estamos nesse momento, né, em comunhão, rindo junto e trocando essas ideias. Isso também é trazer à memória o feito do Senhor Jesus. Exatamente, né? Tem essa ideia de que Jesus só está onde está, sei lá, seriedade, sombriedade, nem sei se essa palavra existe, né? Onde está algo, todo mundo carrancudo, ou às vezes com cara de limão ali, né? Sério e tal. Não, Jesus, ele está onde está a felicidade, a alegria, né? Tanto que muitas vezes ele está sempre na casa das pessoas, né? Comendo, se alegrando com as outras pessoas, e ali até o casamento, onde ele realiza seu primeiro milagre, né? Um local de festa, de alegria. E às vezes a pessoa acha que ser cristão é estar com a cara fechada o tempo todo, né? E não, a ceia do Senhor, inclusive, é esse momento grande de celebração, né? Aponta para o passado, que Cristo morreu, aponta para o presente, onde estamos todos reunidos em seu nome, e aponta para o futuro também, porque um dia ele virá, né? Então era para mostrar até que ele venha, como um ato simbólico, né? De Jesus, que não acabou por aqui. Jesus vai vir voltar para buscar a sua igreja, e às vezes falta esses elementos primordiais, né? Às vezes a pessoa acha, não, estou obedecendo certinho ali, né? O pastor segue ali, lê aquele texto, está tudo certinho e tal. Às vezes é muita deturpação que há. Aí eu te pergunto, irmão, será que pode ocorrer uma ceia aí na sua casa? Você pode convidar os seus irmãos, vamos participar de uma ceia lá em casa? Ou vai ter que ir o pastor, né, consagrar? Nessa época da pandemia teve até Santa Ceia online, né? Cara, isso aí é muito... Meu Deus, é um fenômeno muito esquisito. Realmente. Que você muito pode... esquisito, né? A pessoa ficava lá... Pode estar na sua casa. Teve até o batismo
à distância, né? O pastor jogava água meio que na tela, a pessoa... Meu Jesus, essa pandemia a gente viu muita coisa, né, cara? É coisa que para as próximas gerações talvez duvidem, né? Mas tinha isso, né? Você estava ali na sua casa, com seus elementos, com a sua família, mas ainda assim tinha que o pastor, em algum canto, orar, porque aquele poder dele que ele tem, né? Não tem nada disso, irmão. Vá na sua casa. Nós cremos que todos nós somos sacerdotes. Você tem o poder ali de orar, não consagrar, não transformar nada, né? Mas orar agradecendo pelo alimento com a sua família, se reunir, se alegrar e participar dessa ceia do Senhor, né? Se você pode fazer isso, aí sim, beleza, né? Glória a Deus por isso. Mas se houver um estranhamento dentro da sua comunidade, aí você já vê que, talvez nós não estejamos tão próximo da ceia do Senhor, né? Estamos mais próximo do ritual católico. Exatamente. A ideia aqui é trazer essa consciência, né, para os irmãos que estão ouvindo, né, e fazer entender que às vezes ficamos tão apavorados, né, com esse tom meio de medo. Meu Deus, será que eu cometi algum pecado esse mês que não posso ceiar? E começa a fazer todo aquele ritual, né, de regressão psicológica. Irmão, cuidado, esse negócio de regressão psicológica não é de Deus, olha lá. E eu sei que fazem isso. Eu sei porque todo mês, né, aquela mesma história e tudo. Então, cuidado, irmão, não vá nessa, não fique assim, eu digo não no sentido de não participar, mas não é isso, mas não fique neurado a esse ponto, né? Tenha certeza que o Senhor Jesus não está ali necessariamente presente no pão e no vinho, mas faça tudo que você faça no sentido de sempre manter a comunhão com os seus, né, com aquele que de fato é irmão na fé em Cristo. Né, e isso tem várias formas de se fazer hoje em dia, na nossa cultura, no nosso meio aqui de convivência. Como eu falei, né, naquele passado, e inclusive em algumas culturas atuais, como é o caso da cultura ali nos Estados Unidos, americana, a melhor refeição, o mais importante, é ao final do dia. Para nós não é. Para nós no Brasil é a do meio-dia, né? O almoço é um negócio. Então, faça disso aquele momento de comunhão, né? Querendo convidar um irmão na fé, quem seja, para sua casa, praticamente você está cumprindo isso, né? Você tem essa amizade, essa proximidade com ele por causa de Cristo. E considerá-lo ao ponto de chamar para sua casa, comer junto, é rememorar o que Cristo fez para que vocês pudessem ser esse aí, né? Você praticamente está promovendo aquilo que é para fazer, né? Não tem essa coisa de frequência todo mês, não tem essa frequência. Isso daí é quando der, é quando pode. Se tu pode muito, graças a Deus por isso. Se não pode, de vez em quando, uma vez no ano, isso é bom também ser promovido, né? Esse momento dá para se promover em qualquer local, não necessariamente no templo. Mais uma pergunta aí meio provocativa. Esse ritual que normalmente é feito uma vez pode ser chamado almoço? Santo almoço do Senhor, quando é realizado no período ali do meio-dia? Ou será uma blasfêmia, né? Você chamar que não, tem que ser Santa Ceia. E como a gente falou, etimologicamente está completamente errado. Não tem como ceiar pela manhã, sendo que a ceia é a última refeição do dia. Então, né, é a prova de que talvez você esteja participando de um ritual. Então, como a gente falou, nosso objetivo aqui não é fazer você se revoltar contra a sua denominação, não. É fazer você estar consciente, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o motivo de eu levar a minha Bíblia para a igreja e tal, andar, colocar certas roupas, participar de certos rituais? Eu estou fazendo isso porque eu estou consciente do sentido espiritual por trás disso, ou só um mero ritual mecânico, né? Pode ter certeza que os irmãos ali apostólicos no Novo Testamento, eles tinham consciência daquilo que eles estavam fazendo. Então nós devemos muito imitar eles por causa disso, né? É nessa consciência, nesse culto racional, né? A gente também vai falar bastante sobre a questão do culto, mas é só para que você esteja ligado racionalmente, entendendo o que você está fazendo, que não vire apenas um robô que participa de rituais ali. Se tem uma coisa que o crente
onde se tem como marca, é comer, né? Se tem uma coisa que é inegável, não tem quem negue isso. Pode ser o congregado, o não congregado, né? Vulgo desigrejado, é comer. Ateu, espírito. Então, faça como era de fato para fazer. Promova a comunhão através disso, a da alegria, né? De olhar para o fruto da terra e saber que do Senhor é toda a plenitude dessa terra. Amém. Então, irmãos, nos ajude. Esteja aí participando nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e também Telegram. E também nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcast. Então escute ali, participe, faça perguntas, né? Tem muitos temas ali que ficam meio que soltos, que a gente vai tratar mais à frente. A gente pode até fazer uns vídeos mais curtos, né? Explicando certos textos, né? Porque às vezes fica na mente, né? Irmão, e o texto falando de tal, né? E aquele texto, né? Aí não dá em uma hora e pouco para fazer tudo, né? Para falar sobre tudo. A gente poderia ficar aqui 5, 6 horas para falar sobre cada detalhe, né? Então esteja ali compartilhando, nos dando essa força e fique com Deus. Aqui é o seu irmão Felipe Lopes e que Deus abençoe você e toda a sua família. E até uma próxima, um próximo episódio do EBcast. Graça e paz. EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Acompanhe-nos no Instagram, YouTube ou Spotify.